Ih, ai, ai. Vamos lá, boa noite a todos, né, mais uma vez. Eu vou revisar aqui rapidamente, tá, o conceito de média e mediana, vou apresentar moda que eu fiquei devendo, para vocês já colocarem em prática. É bem simples, tá, pessoal? Como é que vai funcionar a média? Relembrando aqui, tá? A média tem como proposta encontrar um número que vá representar um conjunto, né, de outros números, uma população ou uma amostra, né? A mediana, ela tem como identificar, ela busca identificar exatamente a metade dos itens, né, até onde vai a metade dos elementos apresentados, tá? E a moda tem como proposta apresentar os elementos que mais se repetem, certo? Então, vamos ao primeiro exemplo aqui para poder relembrar legal e a gente já botar isso em prática. Primeira situação, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, eu listei aqui os quilômetros, aqui, ó. Deixa eu fazer uma tabelinha, porque a tabelinha fica mais bonitinha, né? Vamos supor aqui o seguinte, na sua empresa, certo? Você faz um registro de todas as entregas que sua empresa faz, né? E como você foi fazendo um levantamento do mês de agosto, você fez, ó, durante 24 dias, a minha empresa fez entregas, certo? Teve dia que ela rodou 184 quilômetros, teve dia que rodou, dá uns exemplos, né, aqui, ó. Teve dia que ela rodou 184 quilômetros, teve dia que ela rodou só 35, né? Então, esses números aqui, vocês recebem eles geralmente aleatórios, né? Ó, teve dia que ela rodou 170. Então, aqui é uma simulação de uma anotação de uma empresa que registrou os quilômetros rodados de seus veículos durante 24 dias de entregas realizadas. Só que, geralmente, essas informações, elas vêm embaralhadas, né? Elas não vêm organizadas assim, bonitinho. Então, lembre-se que o primeiro passo é o quê? Criar, né, um rol, a gente chama isso aqui de rol, tá? Que são os dados organizados de forma crescente, né? Do menor para o maior. Aqui estão os dados organizados, certo? A pergunta é... Ok, Sérgio. A pergunta é, como eu identifico, né, por exemplo, vamos supor que você pretende viajar. Rapaz, eu viajo e eu sou a pessoa que deixo o dinheiro, né? O dinheiro de abastecer os veículos. Quanto é que eu devo deixar, por exemplo, para abastecer os veículos? Para você deixar quanto deve, né? Quanto você deve ter uma reserva financeira para abastecer os veículos, primeiro você tem que saber quanto eles rodam. Aí o cara vai dizer, ó, não tem como a gente saber, porque tem dia que a gente só roda 25 e tem dia que a gente rodou 210, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu citei. Mas existe um número que vai representar uma média disso tudo aqui, tá? Então, vamos supor, né? Vou até criar um exemplo. Acho que a gasolina eu abasteci hoje, já estava 6,19, né? Vamos botar aqui, preço a gasolina. Para a gente trabalhar exemplos práticos, né? Aí você faz assim, rapaz, eu vou viajar 15 dias, né? E eu tenho que deixar aqui meus veículos com condições de funcionarem, de fazerem suas entregas. Então, primeira coisa que a gente vai encontrar, o valor da média, um número que represente esses 24 números aí, tá? Um número que represente esses 24 números, esses 24 quilômetros percorridos, né? Essas 24 informações de quilômetros percorridos. Então, a primeira fórmula da média, ela diz o quê? Ó? A fórmula da média, ela vai dizer que é a somatória de xi dividido por n. Aí você vai lá naquela sua legendazinha e vai dizer assim, o que que esse E significa? Esse E significa somatória. O que que esse xi representa, né? Na frente desse Ezinho lá, né? Na verdade, é aquele E lá meio enganchado, né? Não é esse E direto aí, eu botei que é mais fácil da gente colocar. O que que esse xi representa? São as variáveis estudadas, variável em estudo. A gente está estudando o que nessa situação? Os quilômetros percorridos. Variável em estudo, tá? E o N, a gente sabe que N representa quantidade de elementos na amostra, ou população, né? Vou chamar aqui de amostra para ficar mais fácil. Então, a gente tem essas três coisas aqui nessa primeira fórmula. Então, quem é a somatória? A gente não tem a informação somatória. É a somatória que você vai encontrar, né? A somatória de quem? Da variável em estudo. Quem é a variável em estudo?
os quilômetros percorridos. Então, ele quer a soma desses 24 números aqui, ó. Quando você somar esses 24 números, vai dar 3.084. Vamos ver aqui, ó. Soma deles aqui, ó, 3.084. Então, 3.084 vai representar quem? Vai substituir por quem? Pela somatória de xi. É a soma de todas essas informações, dá 3.084. Beleza. Quem é N? N é a quantidade de elementos da amostra. Quantos elementos tem aqui? Quantas datas, quantos registros foram apresentados? 24 registros, né? Tem aqui, ó, 24 números. Eu até coloquei aqui, eu fiz uma sequência, né, para ficar mais fácil. Mas aqui, ó, desse 25 até 210, se você contar, você vê que vai ter 24 números, tá? Pessoal, se for aparecendo alguma dúvida, vão falando, tá bom? Então, para a gente encerrar isso aqui, ó, 3.084. 3.084 dividido por 24 vai dar quanto? 128,5. Então, por mais que ele diga que vão ter dias que ele só vai rodar 25 e vai ter dias que ele vai rodar 210, a média que representa essas 24 informações vai ser 128,5 quilômetros. Então, professor, então quanto é que eu tenho que deixar? Se ele, em média, roda 128,5, então seria o quê? 6,19 vezes 128,5, né? Vai dar quanto? Por dia, vai dar aí aproximadamente R$ 795. Se você vai deixar, por exemplo, 15 dias distante, você quer deixar dinheiro para 15 dias, é o quê? É 15 vezes 795. Então, você precisa ter uma reserva aí de 11.900, né? Quase R$ 12.000 para bancar o combustível desses 15 dias desse grupo, tá? Então, lembrando, pessoal, isso aqui é um dado que a gente não pode dizer, é um resultado, perdão, que a gente pode dizer vai ser preciso. Ah, ele vai gastar exatamente R$ 11.931. Não, isso aqui é uma média, tá? É uma medida de posição, é uma coisa esperada, que se tem como referência baseado nos últimos 24 dias. Nada impede que amanhã, né, sei lá, vai ter uma promoção na sua loja. Óbvio que você vai entregar mais. Óbvio que você vai vender mais. Então, esse dado aí vai ser fajuto, não vai chegar nem perto. Esses R$ 12.000 não vai dar. Porém, supondo que se repita, ou seja, parecido com esses dados aqui, certo? Então, em média, seus entregadores vão rodar 128,5 quilômetros por dia, tá? Tranquilo, pessoal? Podemos seguir, né? Então, isso aqui foi só uma brincadeirinha, né? Para a gente poder levar em consideração aqui uma situação de simulação de realidade, tá? Próxima informação, mediana. Como é que calcula? Oi. Mostra essa brincadeirinha aí de novo aí, por favor. Aqui, ó. Supondo a gasolina 6,19, né? Que foi o valor que eu abasteci hoje, por exemplo, né? Supondo que eles vão rodar em média 128,5 quilômetros por dia, então a gente teria um consumo, né, um consumo financeiro, digamos assim, a necessidade financeira de R$ 800, vai arredondar aqui, né, de aproximadamente R$ 800 de combustível por dia. Se, no caso aqui que eu falei, né, eu vou ficar fora 15 dias da minha empresa, então eu vou precisar deixar uma reserva, né, de quanto? Nesse caso aqui, ó, de R$ 11.931,23, né, seria mais aproximadamente o que eu precisaria para cobrir os custos das minhas entregas referente a combustível nesse período de 15 dias. De 15 dias. Belezinha? Só para demonstrar a situação. Mediana. O que a gente faz com a mediana? Qual a proposta da mediana? Encontrar exatamente a metade desses dados aqui, ó, o ponto do meio, né? Ele diz assim, a fórmula é N. Quem é N? Você já tem aqui, ó, N. Quantidade de elementos da amostra. Quantos elementos tem nessa amostra? 24. Então, vamos botar aqui, ó, 24 mais 1, que é da fórmula, dividido por 2. Oi, Neula. Neula? Isabel tá aqui, viu? Comigo. Tá. Comigo e Nerivânia. Tá. Então, 24 mais 1 dividido por 2. Aí você faz, 24 mais 1 dá 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. Você faz assim, poxa, deixa eu botar aqui. 25, aqui dá 2. 2
vai dar 12. Só puxar isso aqui. Então, 25 dividido por 2 dá 12,5. Lembre-se, tem uma regra aqui gigante, tá? Anotem essa regra aqui. O resultado desta fórmula é o quê? É uma posição, tá, pessoal? Nunca esqueçam disso, pelo amor de Deus. O resultado dessa fórmula é uma posição. Então, esse 12,5 aqui é como se fosse o 12º,5 elemento de uma sequência. Vamos lá, peraí, que eu vou explicar aqui. Isso aqui é uma posição. Então, o que vai acontecer? A resposta é essa? Não, a resposta não é essa. Oi. Então, se fossem números assim, fechados, tipo, sem ter o 0,5, e estaria em 12º lugar. Isso, perfeito. Eu vou dar um exemplo desse aí também para bater legal na ideia de vocês, tá bom? Mas vamos supor, esse caso aqui é mais difícil, vamos fazer logo com o número par, né? Quando o N é par é mais chatinho. Então, pense junto comigo. Imagine que isso aqui, ó, que eu estou selecionando, vou até marcar de verde aqui, é uma régua. Então, a régua tem aqui, ó, o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, por aí vai, né, ó. Isso aqui, ele está em sequência, né, ó. Primeiro, segundo, ver se ele puxa. Como você tinha dito na aula passada, com número ímpar é mais fácil, né? Assim? Pois é, eu só relembrando, eu vou fazer do outro jeito também. Então, 15º, esse aqui imagina a régua, primeiro, segundo, terceiro, até chegar no 24º. Onde é que está aqui a posição 12,5? Você fala, professor, a posição 12,5 não existe, porque ela é entre 12 e 13, ela teria que ser aqui, né, ó. 12,5 seria aqui, entre 12 e 13. E não existe essa posição. Então, quando acontece isso, você vai dizer quais são os números que representam a 12ª e a 13ª posição desse elemento. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu quero o 12º elemento e vou somar ele ao 13º e vou encontrar a média dele, né? Então, vamos lá. Quem é o 12º? Vamos conferir aqui, ó. 125. 125 é o 12º elemento. Vou anotar aqui, ó. 125 mais... Quem é o 13º? 136. 136. Quando a gente tem uma situação dessa aqui, pessoal, o que a gente vai estar procurando? A gente vai estar procurando uma média, né? Uma média simples desses dados. Uma média simples é a soma dos dois dividido por 2. Então, vai ficar aqui, ó. 125 mais 136 dá 261, eu acho. Dividido por quem? Por 2. Não é isso? Então, 261 dividido por 2 vai ser igual a 130,5. Não é isso? Então, 130,5, agora sim, você pode dizer que esse é o dado que vai representar a quilometragem, que eu estava vendo que é bem pertinho de 128, ó, é para chegar pertinho mesmo, tá? É o dado que vai representar a quilometragem que vai representar a metade das viagens realizadas. Deixa eu explicar agora. Eu acho que alguém falou aqui. Oi, Caio. Aí ele vai ficar em 12º ou em 13º? Nenhum nem outro. A gente não calculou a metade, ó. 12º foi 125, 13º 136, somei os dois e dividi por 2, ó. Somei os dois, tá aqui, e dividi por 2. Isso aqui é o quê? É a média do 125 e do 136. A resposta é essa daqui, ó. 130,5. Agora deixa eu dizer por que essa é a resposta. Então, no caso, é uma mediana, professor. Exatamente, é a mediana. Por que isso aqui é a mediana? Seguinte, pense junto comigo, tá? Metade, olhe bem, metade dos dias. Metade dos dias trabalhados foram percorridos até 130,5 quilômetros. Só fazer a outra parte aqui, ó. Metade dos dias trabalhados foram percorridos mais de 130,5 quilômetros. Como é que a gente prova isso? Tá aqui, ó. 12 dias menos de 130,5 quilômetros, 12 dias mais de 130,5 quilômetros. Entenderam qual é a ideia da mediana? É encontrar a metade dos dados. Belezinha? Deu para entender, galera?
Só tem que ter cuidado aqui nesse passo a passo, tá ok? Tô captando. Oi. Tipo, se a gente for responder uma questão já vai vir dizendo que ela vai pedir, ou a gente vai ter que identificar se é a média ou a mediana que ela Eu tá vou pedindo. pedir tudo, eu sempre vou pedir tudo. Média, mediana e moda. Tá ok? Eu sempre vou pedir tudo a vocês. Belezinha? Ok, obrigado. Nada. Geralmente na questão tem escrito, mas 99% das vezes vai ser tudo. Aí você faz assim, ó, beleza, professor, você fez a média, 128,5, fez a mediana e tal. Quem é a moda? A moda nem tem fórmula, pessoal. É só isso aqui. A moda é o quê? O elemento que se repete mais vezes. Você faz assim, vamos ver que se alguém se repete aqui. 25 não, 35 não, pá. Opa, aqui, ó. Deixa eu tirar esse colorido aqui. Facilitar aqui o entendimento. Opa, professor, marca aqui esses dois, ó. O 136 apareceu 2 vezes. Vamos marcar ele aqui de uma cor diferente. Beleza, 2 vezes. Rodou, na sequência já tem outro aqui que se repete, ó, o 170. O 170 aparece 3 vezes. Vou marcar ele aqui. Opa, ele tá ganhando. Rodei, foi. Opa, 187 e 210 só apareceram aqui. Cada um deles apareceram 2 vezes. Aí eu lhe pergunto, baseado nesse levantamento que a gente fez aqui rapidinho, qual foi o elemento, né, que apareceu mais vezes? O 170, não foi? Que apareceu 3 vezes. Então, é isso. A moda vai ser igual a 170. É o elemento que aparecer mais vezes, vai ser a resposta da moda. De graça, né, não? Professor, aí vem a pergunta. Se aqui não fosse 170... Professor, Se aqui... Oi. eu não entendi nessa parte aí, não. Quantos números 136 apareceram? 2, não foi? Isso. 170 apareceu quantas vezes? 3. O 187, 2. O 210, 2. Eu lhe pergunto, de toda essa lista aqui, o resto só apareceu uma vez. De toda essa lista aqui, qual foi o número que apareceu mais vezes? Não foi o 170? Concorda? Isso. Então ele é a moda, só isso. Tá? A moda é o número que aparece mais vezes, entendeu? Tranquilo? Obrigado, meu caro. Show de bola. Vamos a algumas situações aqui, ó. Preciso trabalhar algumas situações com você, ó. Imagina, né, que tá assim, ó. Aqui foi 137, aqui 171, aqui 172. Vou fazer aqui um negócio. 188 e 211. Se eu fizesse isso aqui, ó, você está vendo que agora todos os números estão diferentes, né? Cada número só vai aparecer uma vez, nenhum número se repete, tá? Quando nenhum número se repete, ele é chamado de amodal, tá? Amodal significa que não existe moda, tá? Nenhum número se repete. A gente vai chamar de amodal. Professor, e se tivesse assim, ó, 170 aqui e 188 aqui, se tivesse 2 números que aparecessem, deixa eu botar 3 vezes de cada aqui, 170 e 188. Se tivessem 2 números se destacando, que aparecessem mais vezes, no caso aqui, 3 vezes o 188, 3 vezes o 170. Essa questão, qual seria a resposta? Ela seria bimodal. Significa que ela tem o quê? 2 modas. São 2 números que se repetem mais vezes. Ah, professor, e se tivesse aqui, então, outro número se repetindo 3 vezes? 84, 84, vou botar aqui outro aqui também. 35, 35, 35, né? Se tivessem vários números se repetindo muitas vezes. É E quase esses, igual. né? Aí você vai dizer, ó, passou de 2, você vai dizer que o... Chega. Agora fugiu o nome. Isso fez eu sorrir, pô. Quadridade é foda. Ai, meu Deus do céu, fugiu até o nome da memória dessa. Já ganhei ponto já, tô ligado. Quando existe a situação que vários elementos... chega.
se repetem, né? Como se ele dissesse que vários elementos seriam uma moda, você pode dizer que ele é multimodal, tá? Essa seria a resposta, quando existem várias modas, tá? Quadrimodal é foda. Ai, meu Deus do céu. É isso, tá, pessoal? Então, moda vai ser com o elemento que aparece mais vezes, pode ser que ela não tenha moda quando nenhum se repete, quando pode ser que seja bimodal quando duas se repetem, e se tiver 3 ou mais, você vai chamar de multimodal. Belezinha? Deu para entender? Leandro, não apaga agora, deixa eu anotar. Oi? Não apaga agora, deixa eu anotar. Ah, tá filmado, tá gravado isso aqui de todo jeito. Mas eu prefiro anotar agora mesmo. Tem no material também de vocês, tá? Deu para entender, galera? Tranquilo? Vamos responder um exercíciozinho para testar, para ver se a gente entendeu. Mas esse exercício aí que você quer que a gente responda para entregar até 10 Não horas? vai entregar, não. Não vai entregar, não. Vocês vão ter 15 minutos para responder, que a gente vai fazer outro assunto já já. Beleza. Professor, Oi. é porque assim, sabe? Essa média, essa mediana, esse quilômetro e a posição, cada um tem uma tabela, é assim? Não, é essa tabela aí, pô. Essa tabela aqui é para todo mundo. Sim, é uma tabela só para todos os... A gente calculou a média, a mediana e a moda dessas informações aqui. Beleza? Compreendi. Grato. Vou fazer outra aqui para dar uma luz. Pode passar, né? Não, faço outra aí para dar luz. Fazer outra aqui, ó. Só copiar as fórmulas aqui. Exemplo. Aqui eu vou fazer um pequenininho, para mais simples, a gente fazer mais rápido. Imagine que você produz um determinado medicamento, tá? E você fez um levantamento de sua produção nessa semana, né? Aí você fez assim, ó, o primeiro dia eu produzi 2 litros 425 ml. Segundo dia, 2 litros 658 ml. Terceiro dia, 2 litros 851. Quarto dia, 3 litros, 5 dias. No quinto dia, 3,332. Aqui eu já botei em ordem crescente, né? Para facilitar a nossa vida, tá? Então a gente vai fazer. Como é que a gente calcula a média, galera? É só somar. A primeira coisa que você vai fazer é somar todo mundo, né? Para poder seguir aqui a fórmula somatória de XI. Quem é o XI? O XI é a variável estudo. Qual é a variável em estudo? Os litros produzidos nesse laboratório. Vamos ver quanto é que dá a soma disso? Dá 14 litros 266 ml. Vou anotar aqui, ó. 14,266, tá? Total, somatória de XI, a soma de XI aqui, né, que é tudo isso, analisado, certo? 14,266. Beleza. Ele pede agora a parte de baixo aqui em N. N é o quê? A quantidade de números que você somou agora. Você somou quantos números aqui? 5 números, não foi? Então, é 14,266 dividido por 5. Vamos ver quanto é que dá. 14,266 dividido por 5. Tá aqui, ó. Significa que, em média, você produz por dia 2,853 litros de determinado medicamento, né? É o número que vai representar a média desse conjunto aqui de dados. Mediana, aquele esqueminha, N mais 1 e tal, não sei o quê. Quem é o N? A gente já sabe que é o 5, né? Mais 1 sobre 2. Beleza. Vai ficar com... Ai, ai, ai. Vai ficar como? 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá o quê? 3, né? Deu um número inteiro, tá vendo? Lembrando que a mediana, ela resulta em uma posição.
Nessa sequência aqui, quem é o terceiro elemento? Quem é que está na terceira posição? Você vai aqui, ó. O primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é esse. Tá aqui, ó. Mediana vai ser 2,851. 2,851. Tá, ó. Então, significa o quê? Que metade dos dias você produziu menos de 2,851 litros e metade dos dias você produziu mais de 2,851 litros. Moda, tem moda? Você vai dizer, não, é amodal. Por quê? Porque nenhum número se repete. Ok? Deu para entender, galera? Professor, Oi. aí todo final dessas questões aí tem que dizer se é Mobral ou se não é Amodal. Você tem que dizer se tem moda, se não tem, se tem, qual é. Se é Mobral. Entendeu? Tranquilo. Ok? Ó, pessoal, lá no material de vocês, vamos lá. Vai lá no material de vocês agora. Oi, Neuro. Tô tão feliz que eu tô entendendo.